movido por ti, Espírito, Espírito. Vem, Espírito de Deus, conduzir meu coração. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus. Meus caríssimos amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Programa O Canto da Paz, pela Rádio Onda FM 87,5, Caieiras, São Paulo. Espírito, eu vou orar, inspirado por ti, Espírito, Espírito. Hoje, exatamente dia 29 de setembro, fim do mês, que nós possamos nesse momento agradecer por todos esses meses que nós temos caminhado em Deus nosso Senhor. Temos a certeza que Ele colocou a sua mão sobre nós, sobre todos nós, nos dando a alegria, nos dando a reconciliação, trazendo para nós a cura e a libertação sobre todas as coisas que nós necessitamos. Eu sei que muita gente não entende, eu tenho certeza disso, que muitas pessoas ficam se questionando por que Deus demora a realizar as coisas, por que as coisas não acontecem, mas tudo tem o tempo de Deus para cada coisa, tudo tem o tempo de Deus, e nós temos que fazer a nossa parte, sermos confiantes, perseverantes na fé, nos entregarmos da melhor forma possível e acreditarmos que Ele é nosso Deus e Senhor. Não há outra maneira, meus amigos, somos totalmente dependentes dEle. É lógico, tem gente que acha na prepotência geral que, né? Mas isso aí são pessoas que infelizmente ainda não abriram seus corações para Deus. Não entenderam ainda esse Pai amoroso que é por todos nós, o quanto Ele nos ama, e por isso que Ele nos corrige. Ele não dá para todos nós de imediato as coisas. Por quê? Porque nem sempre aquilo que nós pedimos, em primeiro lugar, é o que nós necessitamos. É a primeira parte. A segunda parte é que, se vier tão rápido, eu acredito que acaba perdendo a riqueza do que Deus tem para nós com o seu plano de salvação. A gente fica mal acostumado, como aquela criança, né? Que pede tudo pro pai, o pai vai lá e dá, pede pra mãe, a mãe dá na hora, compra. Se for 2 horas da manhã, sai correndo, vai num shopping que esteja aberto, já compra, porque tem medo de ofender, tem medo de magoar a criança e tudo mais. Deus não é por esse lado. Deus, Ele é justo. Ele até concede as coisas para todos nós, mas Ele é muito justo. Então nós temos que trabalhar dentro dessa justiça de Deus. Por isso que o importante é ter fé e confiança, e tudo o mais nos será acrescentado. Buscai as coisas do reino de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Hoje o Evangelho é de João 1, de 47 a 51. João 1, de 47 a 51. Muito bem. Eu estou querendo aqui também dizer para vocês, e vocês já sabem, eu tenho certeza disso, que hoje é dia dos 3 arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Eu não sei se meus amigos tiveram a prática de fazer a quaresma, a São Miguel Arcanjo. Quaresma de São Miguel Arcanjo é importantíssima, e lá dentro da própria quaresma a gente exalta São Rafael e São Miguel também, e também Maria Santíssima, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que a gente tenha uma informação
bem aprofundada, logo em seguida das orações agora iniciais, eu vou passar para vocês alguma coisa sobre essa milícia celeste. Que Deus eterno e todo-poderoso, nosso Criador, traga para nós essa reconciliação através do corpo eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse corpo transubstanciado a todos nós. E também pelo poder do sangue redentor, pelo poder do nome de Cristo nosso Senhor. Essa reconciliação é para que a gente, a cada dia, a cada passo que a gente der nas nossas vidas, possamos estar em direção à cruz de Cristo, para podermos assimilar tudo aquilo que nos acontece, confiarmos em Deus e ter a esperança, podermos trabalhar por essa santa igreja que é maravilhosa, é santa, podermos caminhar em comunidade, em família e nos fortalecermos cada vez mais no processo de uma cura interior, uma cura espiritual, um fortalecimento espiritual, e aproveitando esse deserto que Deus permite que nós passamos para que a gente cresça espiritualmente, nos sirva como testemunho de vida, como testemunho de fé. A nossa igreja carece de testemunho, então que Deus tenha misericórdia de todos nós, nos auxilie e nos fortaleça para que o nosso testemunho seja cada vez mais vivo, cada vez melhor. Por isso devemos pedir: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria Santíssima, interceda por nós nesse momento, com toda a milícia celeste, com São José, com todos os santos anjos e arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda. Que sejamos abençoados, encaminhados, iluminados, e todos aqueles que se propuserem a servir a Deus, que possam ser nesse momento, a partir desse momento, e é uma lei irrevogável quando Deus ele permite a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Essa lei é irrevogável, essa lei da disposição nossa em servir a Santa Igreja. Então, no momento em que nós dermos o nosso sim, nunca mais Deus tira isso de nós. Nós podemos nos perder, nós podemos cair em tentação, nós podemos fazer de tudo do nosso lado humano, mas que persevere em nós a vontade de crescermos espiritualmente, a vontade maior de estarmos em Deus, a vontade de lutarmos pela Santa Igreja. Só assim a gente consegue combater todo esse lado que nós temos que nos afastam de Deus, os nossos pecados, os nossos anseios e desejos pessoais, as nossas vontades próprias, tudo aquilo que está fora dos planos de Deus para a nossa vida. Então, por isso que é importante nós nos dispusermos, a gente se dispor a trabalhar pela Santa Igreja, nós nos dispor a trabalhar pela família, pelas coisas do reino de Deus, e deixar que tudo mais Deus faça por nós, confiantes. Eu sempre, quando encontro as pessoas, meus amigos, que pedem orações e tudo mais, e essas pessoas quando oram comigo, eu presto muita atenção. Porque o Espírito Santo fala também através das pessoas quando elas começam a contar os seus problemas para Deus. E há duas coisas que acontecem que nós temos que vigiar para que não mais se suceda isso. Porque aí Deus não consegue agir em nossas vidas. A primeira delas é que geralmente nós já vamos numa autoconfiança de que
Deus sabe o que nós somos. Então nós vamos na confiança de que somos capazes de suportar tudo. Nós vamos com uma falsa imagem diante de Deus. Nós vamos com uma falsa crença em nós. E muitas vezes até, eu tenho a ousadia de dizer, que até mesmo orando e rezando o Santo Terço, nós usamos ele como um objeto de superstição em nossas vidas. Então, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, nós temos que estar justamente como nós viemos ao mundo, despojado de todas as coisas, despojado das nossas riquezas pessoais, das nossas contaminações familiares, de tudo. Simplesmente se apresentar diante de Deus nu na alma, esvaziado. Nós não podemos pegar para nós uma parte dos problemas e achar que Deus pode ajudar a resolver a outra metade. Não, nós temos que nos mostrarmos humilhados, nós temos que nos mostrarmos aquilo que nós somos, fracos na fé. E nos humilharmos diante de Deus, para que Ele possa resgatar, através de como Ele nos resgata. Ele nos preenche com o Espírito Santo. E aí sim, quando Ele fizer isso em nós, nós vamos poder apresentar os nossos problemas a Ele. Nós temos que apresentar. Deus é onipotente, onisciente, sim, é lógico que Ele sabe de tudo, mas nós devemos apresentar os nossos problemas. Se nós não falarmos os nossos problemas, Deus não vai poder agir nunca na nossa vida, porque Ele não se mete na nossa vida. Então nós temos que falar com Deus. Se nós repararmos em todas as graças que foram dadas no Santo Evangelho, na Palavra de Deus, na Bíblia, todas elas Deus questionou todo mundo, e mesmo assim quando Cristo veio questionou a todo mundo. O que queres que eu faça? Sempre assim, porque Ele não se mete na nossa vida. É muito importante prestar atenção nisso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, geralmente, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nosso Deus e Criador, através de Cristo Jesus, pois Ele diz e confirma a todos nós a todo instante que o caminho é através dele. Sem Ele, ninguém consegue chegar ao Pai. Então, através disso, dessa confirmação, o que acontece? Nós costumamos trazer uma sacola dos nossos problemas, das nossas coisas, e nós colocamos diante de nós, entre Deus e a gente. É um erro muito grave, muito pesado, que Deus realmente não consegue realizar, porque Ele estaria invadindo na nossa vida. Nós estamos colocando problemas como se fosse algo maior do que nós, sendo que nós como criatura, nós como criação de Deus, nós somos maiores de qualquer outra coisa. E se nós causamos os problemas, se nós estamos sofrendo por problemas pessoais, que sejam comunitários ou que seja, são coisas que nós mesmos criamos. Deus nos colocou regras e nos colocou um sentido de vida para nós praticarmos, né, e caminharmos. Só que nós inventamos um monte de coisa. Então, o que acontece? O mundo está agitado demais, o mundo nos toma pela mão e nos deixa totalmente dentro dessa agitação, desse furacão de coisas, nos carrega e sobrecarrega de informações, e a gente começa perdendo tempo com o mundo. Estamos sempre atrasados para alguma coisa, estamos sempre no imediatismo, estamos sempre querendo fazer as coisas, e a gente sempre acha o quê? Eu não tenho tempo para rezar. Primeira coisa que o fulano fala: eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para ir à igreja. Qualquer motivo é motivo para esquecer o domingo, que é o domingo, dia do Senhor, é o domingo de ir à igreja, e é pecado mortal se não for. É o dia da ressurreição, é o dia do aparecimento dele aos apóstolos, é o domingo, é o dia do Senhor. Ele fez novas todas as coisas, não é mais o sábado, é o domingo.
Muito bem, não desviando do assunto, vamos voltar aí. Então veja bem, nós temos a obrigação de estarmos em sintonia com Deus em primeiro lugar. Então se a gente coloca nosso trabalho, se a gente coloca tudo que for em primeiro lugar com o mundo, nós nunca teremos a graça de Deus. Nunca mesmo. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós temos que chegar despojados diante de Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, o nosso problema tem que ficar lá fora. Para depois, quando Deus perguntar o que você precisa, você mostra para Ele lá fora que você largou um problema lá. E aí, com certeza, Ele vai permitir que você coloque aos pés da cruz. Ele vai abençoar, você vai ser curado, você vai ser liberto. Você vai receber as graças de Deus na sua vida o mais rápido, tão rápido que você não vai acreditar. Então, muitas vezes a gente percebe que as pessoas ficam aí, né, rezando, gritando, esperneando, tudo mais, e a graça não acontece. Procura saber se não é dentro dessas duas coisas que já foi falado, né? Dessa permissão de Deus fazer as coisas na nossa vida e que muitas vezes a gente bloqueia isso. Dá uma pesquisada. Eu tenho certeza que 99,9% a gente faz isso. A gente até tem a coragem de arrastar as coisas aos pés da cruz, mas quando saímos pela porta fora, a gente pega de volta. A gente não tem a confiança em Deus. Por isso que é tão importante nós fazermos novenas, quaresmas. É importante demais, gente. Demais. A nossa igreja é peregrina. É santa. E ela precisa também que nós estejamos dispostos não só a orar, mas a penitenciar, a se usar dos sacramentos da igreja para que ela continue e permaneça mais forte ainda sobre todas as coisas do mundo. Agora, não adianta a igreja ser santa, se a cada dia nós estamos lutando cada vez mais para contaminar a igreja. Hoje o Senhor me tocou muito na madrugada, quando eu estava em oração, sobre diversas coisas que andam acontecendo com a nossa Santa Igreja, e que eu espero que Deus permita que eu fale, toque no meu coração aquilo que eu devo falar, porque é lógico que tem muita informação e eu não quero atropelar as coisas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado também com aquilo que a gente passa para as pessoas, para que não escandalize. O próprio Cristo nos diz, né? Cuidado para não escandalizar os pequeninos. Não só os pequeninos crianças, mas os pequeninos na fé, como crianças também que elas são. Pela falta às vezes de conhecimento, não importa. Mas a gente tem que tomar um cuidado enorme. Como se diz, prudência. A palavra sempre é essa. Para as coisas de Deus nós temos que ter prudência. Não sair por aí atropelando as coisas. Muito bem, tem acontecido bastante coisa. Tem acontecido, né? Eu tenho colocado lá na minha página, lá, Senhora do Vale. Para quem quiser conferir lá também no YouTube. No meu canal do YouTube tem bastante coisa, bastante informação que vai auxiliar você a começar a refletir em tudo aquilo que a igreja necessita de nós, do que ela precisa que nós façamos. Ela é imaculada, a igreja nossa é santa e imaculada. A própria Mãe de Deus disse que o mal não prevalecerá sobre ela. E não vai prevalecer. Só que nós temos que entender que, como nós fazemos parte, o mal vai arrastar a sua cauda e levar 1/3 do mundo, das pessoas do mundo, principalmente dentro da igreja, porque é lá que o encardido vive.
É lá que ele fica à espreita de a cada dia levar uma alma para o inferno. Então o que está acontecendo com a nossa Santa Igreja? Já não se fala mais do inferno, já não se fala mais de pecados, já não se fala mais de proibições, não se fala mais nada. Está tudo na santa paz. E isso é um perigo. Essa história de ecumenismo, essas coisas que estão jogando em nós, nos obrigando a aceitar isso tudo. Eu tenho programas gravados já de uns 2 anos atrás que eu já falava que ecumenismo não existe. Não existe ecumenismo. Não é uma falta de respeito por outras religiões. Não é uma falta de respeito como todo mundo está querendo impor e intimidar os cristãos católicos, apostólicos, romanos. Não é isso. Na verdade, o ecumenismo não existe e não tem ninguém que prove que exista. Mesmo você falando lá que no Evangelho de São João, Deus é amor, mas me prova que Cristo era ecumenista. Me prova que ele era ecumênico, desculpa. Me prova que ele era ecumênico na palavra de Deus. A gente não consegue provar. Por quê? Porque ele já falou uma frase assim, muito simples mesmo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Já é a base da igreja dele que somos nós. Mas depois ele fala o quê? Despoja-te de ti mesmo e segue-me. Ou seja, tudo aquilo que você tem como riqueza pessoal. Lembra daquela história daquele jovem rico, né? Tudo que você tem, larga a mão disso e vem. Ou seja, zera a sua vida. Se Cristo fosse ecumênico, ele já teria arrastado não só os israelitas, judeus, teria arrastado todo mundo nas condições que eles eram. Muito pelo contrário, ele fez com que todos aqueles que se convertessem abandonassem tudo o que eram e seguissem a ele. Ninguém arrastou nada do que eles eram, ninguém. E olha, uma prova maior disso, para que a gente se conscientize perfeitamente no exemplo que eu vou dar para todos nós, Paulo. Quem era Paulo? Era aquele cara cheio de coisas. Ele era sobrecarregado de coisas. Ele tinha um mundo aos seus pés praticamente, como religioso. Era conhecedor das leis. Ele tinha sua posição na guarda real, vamos dizer assim, como soldado. Ele sabia de tudo, tanto é que ele condenava os cristãos. Ele perseguia a todos, porque a lei mandava executar a todos. Ele tinha uma série de coisas, ele tinha amigos importantíssimos. Mas ele mesmo diz, por conta de Cristo eu perdi tudo. Ou seja, ele caiu por terra. Aí onde eu falo, olha o ecumenismo de Cristo como é que é. Ele fez Paulo se despojar de todas as suas mazelas, porque o que era riqueza para ele, para Deus é mazela, é porcaria nenhuma. Tanto é que o próprio Paulo diz que tudo aquilo que ele tinha como riqueza, hoje ele tem como lixo, como esterco, né? Ele ainda fala, eu tenho como esterco, palavra fortíssima. Então tudo isso que nós temos, carro, aviões, casa, uma conta bancária recheada, tudo isso é esterco. Tudo isso é esterco. A partir do momento que a gente procura seguir a Deus, nós temos que nos esvaziar de tudo isso para sermos discípulos de Cristo. E Ele não permite que você arraste nada. Lembra daquele jovem que fala assim, mas então deixa eu me despedir dos meus pais. Não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Venha, eu quero você desse jeito que você é agora. E ele fala também, quando você colocar a mão no arado, não olhe para trás, ou seja, nem passe na sua cabeça a lembrança de quem você era. Não passe na sua cabeça a lembrança de quem você era. Então,
Eu vou explicar uma coisa em poucas palavras: ecumenismo não existe. A partir do momento que você põe o pé para dentro da igreja católica apostólica romana, você já na porta, você tira as suas sandálias, você tira o seu sapato, porque o lugar é santo. Essa é a primeira incondicional coisa. Segundo, despoja-te de ti mesmo, esvazia-te a ti mesmo, para que você possa ser preenchido pelo Espírito Santo. Ou seja, você chega na porta, você entra descalço, você se humilha, se despoja até mesmo das suas vestes, das suas roupas, e vá direto ao sacrário, onde está o corpo eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo, transubstanciado a todos nós. Ele é a última aliança em Deus. É através desse sacrifício, pela comunhão eucarística, é que nós vamos nos reconciliar em Deus. Nós temos que prestar muita atenção nisso. Deus seja louvado, inimigo vencido. Que lhe dê força cada vez mais que você buscar a comunhão. Que a gente buscar a comunhão. Porque é ali que está a união em Deus. Só que, como eu disse no começo, não adianta a gente ir todo fantasiado, como um amigo meu dizia, né? Qualquer tronco velho bem vestido torna-se um príncipe. Então não adianta a gente se mascarar dentro das nossas ilusões e nos apresentarmos a Deus. Ele não realiza nada. Nem cura, nem libertação, nem nada. Você entendeu? Pode ser até que você se sinta bem, uma certa paz, mas não. Então, ecumenismo é uma coisa que andam pregando por aí, né? Como se fosse a salvação do mundo. Não, a salvação do mundo, eu vou ser bem sincero, pelas coisas que estão acontecendo na nossa Santa Igreja. A salvação do mundo é isso: despoja-te de ti mesmo e siga a cruz de Cristo. Siga o Evangelho. Vai ter coisas ali que vai falar você está errado e você tem que aceitar que está errado. Dá para entender? Resumindo um pouco mais ainda, enxugando um pouco mais, Cristo nos quer pecador. Ele não nos quer junto com o nosso pecado. Então, quando ele chamar, que nem ele fez com São Marcos, com São Pedro, com São João, com todos, ele chamou o pecador. Ele nos quer como pecador, para que ele possa realizar a graça em nós. Mas ele pede principalmente: abandona o seu pecado para poder me seguir. Dá um segundinho que eu já volto. Muito bem, meus amigos, programa O Canto da Paz, Rádio Onda FM 87,5 Caeira, São Paulo. Sejam todos bem-vindos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na intercessão de Maria Santíssima. Hoje estamos sob o Evangelho de João 1, de 47 a 51. João 1, de 47 a 51. Existem algumas coisas dentro do Evangelho que basicamente está com tudo aquilo que eu tenho falado agora. Então, se você está chegando agora, meu amigo, meu irmão, eu peço ao Espírito Santo de Deus que ilumine o seu coração, que tire as escamas e os tampões que não deixam que você veja e nem que você ouça as coisas de Deus. Eu peço em Deus que seja renovado essa sua forma de olhar as coisas da igreja, as coisas de Deus, as palavras do Evangelho. Isso serve para nós também. Muito bem. Vamos ao Evangelho, que ele é curtinho, e aí eu volto e retomo aquilo que eu estava falando com vocês. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi.
Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verá. Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixa eu aproveitar aqui, hoje é a festa dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. Eu espero que todos nós, como devotos, praticantes, orantes, rezantes, aqueles que nós que buscamos as coisas de Deus, possamos terminar esse dia de hoje felizes porque nós fizemos a quaresma a São Miguel Arcanjo. Ele é o príncipe da milícia celeste, o príncipe combatente, o príncipe do bom combate. É a ele que nós devemos recorrer, porque foi ele quem fez cair o inimigo de Deus, o encardido dos céus, junto com toda aquela corja de invejosos, com toda aquela corja de prepotentes que existiam também no céu, e solidificou a nossa vida através do combate que ele nos dá, nos auxilia. Toda vez que nós temos um combate espiritual, inclusive até mesmo na própria oração a São Miguel Arcanjo, a gente pede para que na hora da nossa morte, que ele venha, que nenhum dos inimigos de Deus possa nos inquietar, possa tirar o nosso sossego, possa desviar a nossa vontade de nós nos encontrarmos em Deus e com Deus. Ele é o chefe do bom combate, ele é o arcanjo do bom combate, ele que comanda a milícia do bom combate nos céus. Milícia no bom sentido, tá? Que a gente tem ouvido umas coisas aí na televisão. Não é essa milícia não, gente. É a mesma coisa que principados e potestades que a gente costuma rezar. É do céu. Não é principados e potestades do outro lado, não. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ações e principalmente com aquilo que a gente clama, com aquilo que a gente fala. Mas vamos lá, voltando. O segundo arcanjo é São Gabriel, o anjo da Anunciação. Mas ele não é só o anjo da Anunciação. Ele é o anjo que estava anunciando que a terra era santa. Lembra-se? Tire essa sandália dos seus pés, porque o lugar que está pisando é uma terra santa, a terra prometida por Deus. E Josué tirou as sandálias, se ajoelhou e os dois louvaram a Deus. Ele é o anjo, além da anunciação, ele é o anjo da adoração. Adoração pelas coisas de Deus, adoração ao próprio Deus. Então nós temos que pedir muito a ele para que interceda por nós e nos auxilie a sermos cada vez mais adoradores, principalmente quando nós colocamos os pés dentro da Santa Igreja. Ele vai estar lá também para o bom combate conosco. Vai estar lá, mas principalmente para anunciar as coisas de Deus a todos nós, para indicar que o lugar é santo, mas também para nós adorarmos, louvarmos a Deus em espírito e em verdade, através do corpo eucarístico, do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo transubstanciado a nós, pela comunhão. E por fim nós temos o anjo Rafael, que é o anjo da cura. Lembra lá de Tobias?
o anjo da cura, o arcanjo da cura, perdão, gente, o arcanjo da cura, mas também é o arcanjo que auxiliou aquela família em sua situação financeira, dentro das necessidades. Gente, não vai sair por aí comprando bilhete de loteria e colocando uma estatuazinha do anjo de ponta cabeça dentro da água, né, do arcanjo, como fazem já com São Benedito, com Santo Antônio, aquelas coisas todas. Olha, para com isso, com esse paganismo, né? Nós temos que pedir sim, olha, Senhor, me auxilie, interceda por mim, junto a Deus Todo-Poderoso, dessa situação que eu estou passando agora, financeiramente, né? Materialmente. Eu tenho tanta coisa para realizar aqui, das coisas que eu mesmo criei, da confusão que eu mesmo criei. A gente tem que ser sincero nessa hora. De toda essa bagunça que eu fiz na minha vida, desse descontrole emocional, onde eu fui lá e torrei tudo que devia e que não devia, mas me ajude e me auxilie no que puder. É assim que nós temos que trabalhar. Tudo de acordo com aquilo que Deus acha necessário para nós. E se não vier essa ajuda que nós estamos esperando imediatamente, é porque se nós criamos esse deserto e Deus permitiu, nós temos que aprender alguma coisa. Então vai durar um pouquinho mais até que a gente aprenda. Na verdade, eu costumo dizer sempre assim, né? Cláudio, isso serve para você tomar vergonha na sua cara. Então que você também use a frase de acordo com o que você consegue, né? Porque é verdade, gente. A gente cria confusão porque nós acreditamos, ao invés de nós nos usarmos para as coisas de Deus em primeiro lugar, a gente se despoja das coisas de Deus e corre atrás das coisas do mundo. Depois quer que Deus fique socorrendo a gente a todo instante. Nós somos imediatistas. Senhor, eu estou morrendo. Olha a minha situação. Vocês lembram da barca de Pedro? Quando eles estavam lá na tempestade, o imediatismo das coisas. Acordaram a Cristo que estava repousando na barca. Senhor, tá vendo? Nós estamos morrendo. Apressa-te. Resolva as coisas. Esse imediatismo é humano. E não é assim que acontece. Imagina a segunda parte. Imagina o segundo momento dessa mesma passagem que eu disse aqui na Bíblia. Se os apóstolos dissessem: nós estamos com o Filho de Deus, vamos ter calma que tudo se resolve. Vocês não acham que daria certo? Eu tenho certeza que aquele mar revolto se acalmaria. Tenho certeza. Tenho certeza porque por vários motivos, por vários momentos que existem ali naquela passagem, são coisas que eu poderia até arriscar a dizer a palavra teológica. Porque veja bem, Cristo estava na barca, a barca é a igreja. A barca estava tentando ser engolida por quem? Pelo mundo. Dentro daquele mar revolto. Então, por isso que é importante a gente meditar a palavra de Deus. Então presta atenção nisso aí que eu estou falando. Cristo estava na barca. Ele é a cabeça da igreja. A barca é a igreja. E ela estava tentando, quer dizer, o mundo estava tentando afundar a igreja. Estava um mar revolto, tentando quebrar o barco, derrubar o barco, fazer o que for com o barco e matar as pessoas dentro do barco. Mas havia uma outra coisa ali também importante. Pedro, a pedra fundamental da igreja, estava na barca. E ele tinha que entender isso. Ele era e é. Ele foi, né? Desculpa. Ele era e foi aquela pessoa em que Cristo falou para ele: tudo que amarrares aqui na terra será amarrado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, o reino de Deus está com você. Você tem a chave dos céus. Então, veja bem como é que é. Cristo já estava antecedendo tudo aquilo que iria acontecer com a igreja. Ele veio para chamar a Pedro para ser a pedra fundamental da igreja dele. Ele nos diz isso.
De ti eu farei a minha igreja. Eu fundarei a minha igreja. Pedro, tu és pedra. O nome dele já não era mais Simão, porque Simão queria dizer o quê? Areia mole. Então agora ele é Pedro, Petras. Pedro, tu é pedra, e sobre ti eu fundarei a minha igreja. Então veja bem, a barca do Senhor já era a igreja. Precisava ter um comandante aqui na terra, porque ele não ficaria muito tempo. Ele iria para o céu. Ele precisava cumprir aquilo que Deus determinou para ele. E Cristo precisava que Pedro aprendesse isso da forma mais rápida possível e entendesse que a partir daquele momento ele ia ser caçador de homens, pescador de homens, ou seja, para a nova igreja. Não é aquela igreja israelita, não é mais a igreja de Israel, não é mais a igreja dos hebreus, dos judeus, não é mais a igreja. Cristo veio através deles, até aí está tudo certinho, mas ele mesmo anunciou a nova aliança. Ele é a nova aliança. Então, qualquer que for o caminho que você vá seguir em Cristo, você não tem outra coisa a dizer senão: eu sou cristão, eu sou de Cristo. Dá para entender? É super simples. É super simples. Existem outras passagens também. Não é só essa. Tanto é que você vê como o Pedro não estava preparado. Daquele momento quando Cristo andou sobre as águas, que Pedro estava na barca, ele estava dentro da igreja. Isso eu estou falando em termos teológicos, tá, gente? Então ele estava dentro da barca, ele é o chefe da igreja, só que ainda ele não tinha tudo aquilo que precisava para caminhar sobre o mundo, para dominar o mundo, para estar acima do mundo. Tanto é que ele falou: Senhor, eu também quero andar sobre o mundo, eu quero andar sobre as águas. E no momento que ele perdeu o foco em Cristo, ele afundou. Então ainda ele não estava preparado. Existem vários momentos sobre as coisas de Pedro, sobre a cátedra de Pedro. Aquele momento em que Cristo falou: tu me amas. Lembra? Que passagem tão linda, gente. Que passagem tão linda. Você vê que o Espírito Santo vai inspirando para a gente falar tantas coisas, e a gente vai navegando e deixando e permitindo que ele leve a gente. E da onde eu estava em São Miguel, São Rafael e São Gabriel, fui parar lá na barca de Pedro. Olha que bênção, né? Gente, a coisa é muito simples, é simples demais. Então, se nós pegarmos tudo isso que está acontecendo e não tivermos um estudo sobre a doutrina da igreja, se nós não tivermos o estudo da palavra de Deus, se nós não conhecermos a vida dos santos anjos da igreja, se nós não tivermos nem ideia do catecismo da igreja, então não adianta a gente ficar batendo em ferro frio, achando que simplesmente, eu vou na igreja, o padre fala lá, eu comungo, eu me confesso, tá tudo bem, eu vou ser salvo. Não. Porque pelas coisas que andam acontecendo com a nossa santa igreja, existem gente até melhor do que eu nas orações, no caminhar. Eu sei de gente que se aprofunda fortemente dentro das coisas de Deus, através dos ensinamentos da palavra, dos sacrifícios, através de tantas coisas que a igreja propõe e nos fornece como auxílio, mas que nessa hora ele se afunda, porque ele fez como Pedro na barca. Ele perdeu o foco, ele perdeu os dogmas da igreja, ele perdeu a doutrina da igreja. Então o caminhar dele é um caminhar meio... Não é em cima do muro, gente, porque ele decidiu caminhar em Cristo, mas é um caminhar lento. Praticamente eu posso até dizer, como o evangelho que foi lido aqui do penúltimo ou do último programa,
não seja você uma pedra de tropeço. Você imagina falando para Pedro isso: Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Você está sendo uma pedra de tropeço para a igreja. E quantos de nós que caminhamos, rezamos, oramos, clamamos, esperneamos, a gente faz tanta coisa pela igreja, mas depois na hora de falar, a palavra de Deus é única, é nosso sim, é assim que tem que ser. A gente vacila. Por quê? Porque nós temos familiares, nós temos amigos, nós temos tanta gente que a gente considera e que tem medo de ofender, tem medo das pessoas ficarem irritadas conosco, tem medo de sermos taxados, né, como radicais e como doidos e tudo mais. Uma série de medos, de coisas. A gente tem medo de perder a estima pública. O próprio Paulo falou isso para nós. Gente, eu tinha tudo e tudo em Cristo eu perdi. Tudo que eu tinha, eu perdi em Cristo. Tudo que eu considerava que era o máximo, né, do que ele era. Existe no Evangelho toda a descrição do que ele era, quantos idiomas ele falava, o que ele realmente representava para a igreja judaica. E de repente, ele mesmo falava: tudo isso que eu tinha não passa de esterco. Porque depois ele foi obrigado a se despojar das coisas, ele caiu por terra para que sentisse realmente de onde nós viemos. Nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos. O Evangelho de hoje nos mostra que, como Cristo disse no versículo 51, né? Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sobre a santidade de quem era e de quem é Cristo. Sobre todas as coisas, mas também mostrando para nós que existe um céu. Existe anjos e arcanjos voando nos céus. Existe tudo isso que muita gente coloca como misticismo, como falsidade, até abomina e está. Não vou entrar muito no mérito do Evangelho hoje. Eu vou pegar pequenas coisas, como aí que diz: Jesus viu Natanael no versículo 47 e diz: aí vem um israelita de verdade. O que seria um israelita de verdade, né? Está escrito logo em seguida, depois da curva: um homem sem falsidade. Uma pessoa sincera, gente. Uma pessoa sincera com Deus, com as coisas de Deus, aproveitando ao máximo o dom do temor a Deus. Não é o dom do temor, não é o dom do medo de Deus, por favor, não confunda o dom do temor a Deus. É diferente. É aquele sentimento quando você acaba chateando um amigo seu. É aquele sentimento muito mais forte, é lógico, né? Mas é pra gente ter uma ideia de quando a gente ofende o nosso amigo, quando a gente faz alguma atrapalhada, que a gente acaba prejudicando um amigo, e a gente sabe que esse amigo tinha um plano para nós de alegria, um plano de vida eterna para todos nós, e a gente pisa na bola, como se diz, né? A gente dá aquela barrigada na coisa. Muito bem, então o israelita de verdade, mas é totalmente diferente daqueles israelitas. Agora eu vou entrar de vez, no assunto total da coisa, porque o Senhor me tocou muito no coração nas orações ontem e hoje, inclusive. Eu levantei as pressas para escrever que Deus pediu no meu coração muito forte que eu comparasse os sacerdotes de hoje com Moisés. Olha só a responsabilidade, e eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, que me ilumine grandemente e que derrame em dobro a ação do Espírito Santo na minha vida do que eu vou falar para todos nós, principalmente para mim, né?
eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Então vamos lá, Moisés foi escolhido por Deus, uma pessoa que se achava indigna, sem condições nenhuma, porque acima de tudo ele tinha problema de fala. Alguns dizem que era gago, outros dizem que tem um nome, rapaz, mas agora eu não vou lembrar não. Mas é um problema sério na fala. Mas ele foi escolhido por Deus para que ele fosse diretamente falar com quem? Nada mais, nada menos com o rei do Egito, para libertar o povo. Você imagina então se ele fosse o gago, ainda mais falando com uma autoridade do Egito. E a autoridade do Egito não era coisa simples de se falar, tenho certeza disso. Deveria colocar um medo tremendo nas pessoas, pelo poderio que ele tinha sobre as coisas da terra, né? Pelo poder da palavra dele aqui na terra, pelo poderio armamentista, né? Vamos falar assim, que ele tinha também. Quer dizer, não era fácil você chegar lá e falar: ó, sai daí, devolve meu povo, o povo de Deus, sai, né? Sai do caminho, sai da frente e tudo mais. Nós já conhecemos a história e sabemos tudo que se passou das pragas do Egito, aquela coisa toda e tal. Então você imagina aqueles israelitas saindo do Egito, já acostumado com toda aquela situação de escravidão, perderam totalmente o sentido das coisas de Deus, já estavam praticamente se usando das coisas do mundo naquela época, das coisas gregas e tudo mais, egípcias, já trocaram seu idioma e uma série de coisas. Vocês imaginam um cara chegando lá e dizendo: ó, Deus mandou eu buscar vocês aqui, né? Eu digo não só grego, viu? Eu acho que a confusão lá já era geral, de tantos e tantos anos lá que eles estavam escravizados. Deveria haver muitas contaminações naquele povo. Mas vamos lá, vamos em frente. Então você imagina uma pessoa chegar e falar: olha, eu vim aqui representar Deus. Como eu cheguei para vocês e disse agora, Deus tocou profundamente no meu coração para que eu colocasse os dois juntos, Moisés e os sacerdotes de hoje em dia, na nossa Santa Igreja. Então você imagina os nossos sacerdotes sendo chamados por Deus, cada um dentro da sua mazela, cada um dentro da sua pequenez, né? Cada um dentro do seu sentido de vida, falando: abandona-te tudo e você vai ser pescador de homem. Pratique jejum, oração, penitência, castidade e tudo mais. E ouvindo, martelando na cabeça, você imagina, né? Uma pessoa passando a estudar de 8 a 12 anos aí, ouvindo na cabeça: sede santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou seu Deus, sede santos, eu preciso que vocês sejam santos, porque vocês vão ser pescador de homens, vocês têm que dar exemplo. Então Deus mandou um gago para dizer em nome dele que aquele povo precisava ser liberto das mãos do faraó. Imagina como, na verdade, como ele não conseguiu, ele não ia conseguir, é lógico. Então ele teve que mostrar sinais, prodígios, para que crescem que ele foi enviado por Deus. O cajado de Moisés fez o que fez ali, trouxe as pragas do Egito e tudo mais, até que conseguiu. Ele não convenceu, pela palavra, quando a gente vê, parece que ele convenceu o rei do Egito de que, né, Deus poderoso, aquela coisa toda e tudo mais. Mas na verdade o inimigo é assim, ele dá aquela pausa para procurar uma brecha para atacar novamente. E libertou aquele povo do Egito. Então você imagina aqueles israelitas todos, né, viram todos aqueles milagres e prodígios e sinais e tudo mais, entraram no deserto e começaram a caminhar.
Só que houve momentos na vida deles que eles precisavam ser purificados. Cristo passou pelo deserto. Esse povo do Egito passou pelo deserto. Maria Santíssima passou pelo deserto. Todo mundo, todos nós temos que passar pelos desertos. Se nós quisermos buscar a purificação, o reencontro em Deus, a sintonia em Deus, né? Se nós quisermos estar cada vez mais próximo de Deus, e nós temos que passar pelos desertos. Então aquele povo teve que passar pelo deserto, porque Deus sabia o que havia dentro de cada um, até mesmo dentro de Moisés. Então você imagina um povo chegando em determinado momento, não tinha água, não tinha o que comer, não tinha mais nada. É uma prova de amor de Deus, porque ali ele ia tirar de toda aquela turma a perfeição. Não é qualquer um que entra no lugar, não é qualquer um que entra no reino de Deus. Tem que ser perfeito. Cristo mesmo já disse: a porta é estreita, sede perfeito como eu sou perfeito. Então, por que acha que a pessoa, dentro daquelas mazelas, contaminado com as coisas do mundo, já perdeu toda a tradição, a doutrina, perdeu tudo das coisas de Deus, vai simplesmente falar: eu estou com Moisés, eu sou amiguinho do Moisés, eu sou capaz até de ficar lá na barraca com Moisés, trocando uma ideia e tal, tudo mais, porque eu vou ser salvo? Não. Essa é a nossa vida. Essa é a vida dos sacerdotes de hoje em dia. Desde o Santo Padre, o Papa, não importa qual seja, até o ministro da palavra, o ministro da comunhão, o povo leigo, no qual o padre nos chamou para servir. Temos que ser santos. Voltando aos israelitas, então, através do deserto, Dom Henrique Soares falava: o deserto serve para duas coisas. Ou você afunda e morre de vez porque você é fraco, ou você sai mais forte. Então, graças a Deus, até agora eu tenho saído mais forte do deserto. Não vou dizer que eu não esmoreci várias vezes, que eu fraquejei. Não vou dizer que eu me arrependi. Não vou dizer nada disso, porque aconteceu. Entendeu? Dá um segundinho pra mim aí. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Isso sinta-se amado e querido. Pois é o meu amor que cura sua dor. Muito bem, voltando, retomando aqui. É que aqui é assim, né? A gente, com a mão a gente frita o ovo, com a outra a gente bate uma bola de basquete, na outra com o pé a gente abre a porta. Brincadeiras à parte, gente, voltando. Então veja bem, aqui bateram na porta, eu achei que tivessem me chamado, mas não foi. Voltando ao que eu estava dizendo, então o deserto serve para isso, para ir purificando as pessoas, para que elas saiam mais fortes, para que elas possam chegar lá do outro lado, nesse caso os israelitas, falarem assim: olha, nós passamos por provações, nós temos lembranças de que Deus foi justo com todos nós, justo a ponto de tirar aqueles que contaminam a igreja, que contaminam aquele povo escolhido. Deus foi tão justo que ele eliminou aquelas pessoas, porque ele deu o livre-arbítrio para cada um, e cada um faz as orações a Deus do jeito que bem entende. Então foi o que fizeram. Todos aqueles israelitas começaram a fazer as orações israelitas a Deus, mas direcionado a quem estava comandando tudo, que era Moisés. Então qual era a oração israelita que eu não recomendo para ninguém? Olha, Moisés, você trouxe a gente até o deserto para passar fome. Lá era melhor. A gente aqui está sofrendo demais. Mesmo lá nós sendo escorraçado, sacrificado e tudo mais, escravizado,
nós trabalhando 18 horas por dia, não tinha direito a salário, mas nós éramos felizes. As nossas filhas, nossas mulheres eram atacadas, estupradas, mas nós éramos felizes. E agora nós estamos aqui no deserto passando fome e tudo mais. Entendeu a oração israelita? Ingratidão. Para que Deus pudesse chegar, para que Cristo pudesse chegar e comentar que Natanael é um israelita de verdade, porque ele entendeu a palavra de Deus e soube perseverar em todas as coisas que lhe aconteceu na vida. E não aquele povo que precisou durante 8 quilômetros levar 40 anos para caminhar. Então, através da atitude deles, eles foram obrigados a caminhar durante 40 anos em 8 quilômetros até que aquele povo morresse e dele nascesse aquele povo com o dom do temor a Deus. O dom do temor a Deus é o dom de não querer errar, de cumprir as promessas, de cumprir os mandamentos de Deus. Esse é o dom do temor a Deus. Um povo limpo, purificado, pronto para entrar na terra prometida. Tanto é que o próprio Moisés não entrou. Então o que nós temos hoje com os nossos sacerdotes é isso. Nós procuramos ver as coisas de Deus, nós buscamos as coisas de Deus, nós procuramos a reconciliação em Deus através dos sacramentos da igreja. A gente procura fazer o máximo e o melhor possível, mas a gente reclama muito. A gente reclama muito das coisas que nos é imposta pela igreja, e principalmente a gente reclama de que nos falta um direcionamento. Nós reclamamos que nos falta tantas coisas, mas por outro lado, apesar de ser um mal nosso que a gente tem que corrigir, a gente não tem visto mais nos sacerdotes a desaprovação pelos pecados, a cobrança a todos nós para sermos perfeitos, nos mostrando os erros nossos do nosso caminhar. Nós não conseguimos direção espiritual de nada. Você entendeu? Então Deus já está mostrando esse caminhar de que a maioria desses sacerdotes também não vão entrar na terra prometida. E o pior, está levando o povo também a cometer o mesmo erro, a buscar outras facilidades que supostamente são de Deus, porque se usam do nome de Deus, se usam da figura de Deus, se usam da palavra de Deus, mas não são de Deus. É esse povo enganador que está em Apocalipse, que o próprio Cristo já advertiu. O próprio Paulo nos advertiu de seitas que aparecerão em nome de Jesus, curandeirismos e tudo mais. Então é uma coisa que estamos praticamente voltando naquele princípio da barca de Pedro. Nós estamos dentro da igreja. O próprio Cristo está só observando nossas atitudes. Quem deveria ser a pedra fundamental? Eu estou falando do Santo Padre, o Papa. Praticamente agora, pelas atitudes que estão acontecendo na igreja, que a gente não vê ninguém falar nada, ele está sendo uma pedra de tropeço. Os bispos, a maioria está sendo pedra de tropeço. Os nossos sacerdotes estão sendo pedra de tropeço. E está levando o povo à perdição. Então, qual que é a nossa solução? Em primeiro lugar, é lógico que eu vou dar solução, gente. Não pode ficar um negócio desse sem solução. Existe uma solução dentro da própria palavra de Deus. Dentro de todos aqueles que foram anunciados nas aparições de Nossa Senhora, nós temos que orar muito pela nossa Santa Igreja. Nós temos que orar demais pela nossa Santa Igreja.
e por todos também que compõem a Santa Igreja. Esse é o primeiro passo. Já que a maioria dos sacerdotes não estão já fazendo o exemplo que Cristo fez, nós temos que fazer por eles. Não para que eles sejam salvos, porque a Deus cabe o julgamento, mas que nós possamos nos salvar e salvar também os nossos. Dá para entender isso? É super simples, gente. É super simples mesmo. Porque agora chegou um momento em que nós temos que orar pela igreja e salvar a nós mesmos, a salvação individual. Mas como é que a gente salva nós mesmos? Orando pela igreja, orando pelos que compõem a igreja, orando pelo aquele que nos perseguem, amando-nos uns aos outros, mas acima de tudo, não sendo conivente com a ação de todos aqueles que deveriam nos mostrar o caminho do reino de Deus. É importante nós sabermos isso. Não é pecado. Não é pecado. Rezar pelos sacerdotes, orar por eles, é ótimo, é uma prática. É uma prática que todo cristão deve fazer. Mas nós não podemos acolher os pecados que eles cometem. Muito pelo contrário, Cristo mesmo já nos avisa na palavra de Deus. Quando você vir um irmão que caiu em pecado, vá e repreenda ele. Se ele cair de novo, vá e repreenda novamente. Mas se ele não se emendar, anuncia à assembleia toda do erro que ele está cometendo. E isso baseado, além da palavra de Deus, que a nossa Santa Igreja, ela é detentora de toda a palavra, de toda a lei de Deus. Ela não inventa lei nenhuma. Ela é fiel depositária das coisas de Deus. Simplesmente ela retransmite. Ela está perdendo a força por conta da maioria dos sacerdotes que estão se desviando pelas coisas do mundo. E fora isso, ainda nós estamos apoiados pelo Código de Direito Canônico. Então nós temos que, dentro do conhecimento, é lógico, a gente não pode sair por aí falando aos quatro cantos. Nós temos que ter, primeira coisa, saber da doutrina da igreja. Segunda coisa, conhecer a palavra de Deus, estar em estado de graça, com comunhão, com confissão, orantes, para que a gente possa chegar e avisar a outros, avisar até mesmo a quem está cometendo o erro. Não é fácil, não vai ser nunca fácil, porque acima de tudo nós não somos o centro do universo. Nós somos aquele cara lá do fim da fila. Nós temos mais mazelas do que muitas pessoas por aí que se dedicaram a atender o chamado de Deus e que se prontificaram a ser santos. Tudo bem, infelizmente caíram. Então, mas eles estão um passo mais do que nós. É importante que a gente também saiba reconhecer o nosso lugar. Mas nós temos que orar por eles, sim. Muito bem, meus amigos. Então, hoje a comparação é praticamente isso. Quantas e quantas pessoas, até mesmo nós, já não fomos pedra de tropeço para o nosso irmão dentro da nossa Santa Igreja. Porque nós achamos as coisas, nós não sabemos, nós não temos testemunhos, nós não praticamos. Nós não praticamos, nós achamos. E achismo é uma coisa que derruba tudo. Deus seja louvado, inimigo vencido sobre todos nós, que caia por terra todos os dardos inflamados que ele lança contra nós, as invejas, as sugestões, os medos, ansiedade, depressão, tudo que ele envia em nós para que a gente desvie do caminho de Deus. Deus seja louvado e derrame sobre nós as graças em nossos corações, nos fortalecendo, nos curando, nos revigorando
nos libertando, fazendo de nós servos fiéis, dando-nos força para caminharmos. Temos muito que mudar, gente. Em Mateus, no Evangelho de São Mateus, diz muito claro isso. O mundo é dos violentos, aquele que se agride dentro de si mesmo, não sendo conivente com as vontades próprias e humanas, aquele que realmente quer buscar o reino de Deus e ser o mais perfeito possível, e não simplesmente falar, olha, se esse padre não está legal, nós vamos buscar outra coisa, se essa igreja não é a que acolhe os meus pecados, eu vou buscar outra e tudo mais. Não, temos que ser fiéis. É lógico, nós temos o tempo nosso, mas pedimos a Deus para que haja rápido, para que a gente também não fique em zona de conforto, a gente consiga se levantar e sair para a luta, para o bom combate. Por isso que é interessante estarmos aí em oração a todo instante, fazendo novenas, quaresmas, nos dedicando a louvores, a adoração a Deus nosso Senhor pelo seu corpo eucarístico. Temos que praticar tudo isso, porque isso é vitamina para nós, é o que nos ergue. Muito bem, meus amigos, para completar então tudo aquilo que nós estávamos falando, nós estamos aqui nesse bate-papo, nesse discernimento do Espírito Santo. Moisés não entrou na terra prometida, e a maioria dos nossos sacerdotes que acha que está fazendo algo de bom, que está procurando agora caminhar junto com as coisas do mundo, está sendo uma pedra de tropeço para todos nós. Todos aqueles sacerdotes que praticamente estão preocupados em se manter, né, na estima pública, ou então com pendências e pro lado político, aquela coisa toda, para buscar benefícios próprios, os que estão se entregando à ganância, ao erro, esses não entrarão na terra prometida, e além de tudo, está condenado, porque está levando os pequeninos a se perderem. Precisamos tomar cuidado com tudo isso, porque nós temos agora a nova ordem mundial, nós temos a nova era, nós temos aí a teologia da libertação. A teologia da libertação é uma contaminação que está dentro da nossa Santa Igreja, atacando diretamente toda a estrutura da igreja, está contaminando, é um câncer e já está em quase metástase. Não vai acontecer isso, mas muitos cairão, muitos perderão a fé, muitos praticarão a apostasia, justamente por conta dessa teologia da libertação. E é fácil reconhecer a teologia da libertação. Tudo que for falado através desses sacerdotes, pode olhar lá na minha página que eu coloquei lá para vocês também, se quiserem reconfirmar. Se não conseguir achar, tem o meu contato lá, é fácil falar comigo, tá bom? Mas a teologia da libertação é fácil reconhecer, gente. A primeira coisa que ela faz é tirar o foco das coisas de Deus. Primeira coisa. Então tudo que vier, seja da CNBB, seja do seu bispo diocesano, seja do que for, que tirou o foco da busca das coisas de Deus em primeiro, é teologia da libertação. Dá para entender isso? Eu vou exemplificar agora. O que a gente tem ouvido muito, primeira coisa que nós ouvimos no ano passado, da campanha da fraternidade da CNBB, sobre ecumenismo, mas um ecumenismo que volta totalmente para o humanismo, ou seja, aquilo que eu estava falando agora há pouco no programa,
acolhendo as pessoas junto com o pecado, e não uma igreja que vai impor. Se você quiser ser salvo, assim como Deus, na figura de Cristo nosso Senhor, fala para nós: se você quer ser salvo, despoja-te de ti mesmo, pegue a tua cruz e siga-me. Então é uma igreja que já não fala assim pra gente. Olha, eles falam assim: olha, você é fraco, eu sei que você não consegue, então faz o seguinte, continua se contaminando, pode entrar dentro da igreja, não tem problema, traga a sua contaminação, porque tem gente aqui dentro da igreja que ainda vai ser conivente com aquilo que você é, vai se sensibilizar também e vai cometer o mesmo pecado que você, vai se igualar a você e tudo mais. Entendeu como é que eles estão fazendo a coisa? Não é exagero, gente. Não é exagero. Se você pegar o livreto da campanha da fraternidade do ano passado, você vai ver que é bem isso. O ecumenismo. E pior ainda, eles colocaram a igreja de uma forma como se ela fosse má, como se ela nunca fosse ecumênica. Por quê? Porque ela é, na linguagem deles, autoritária, opressora, e não é nada disso. Não adianta, você quer ser curado, você quer ser salvo, não adianta você ficar amarrado com o pecado, com o seu pecado. Nós temos que nos libertar do nosso pecado, e Cristo veio para isso. Se a gente quiser conhecer, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, nós temos que nos despojar dos nossos pecados. Não foi assim com São Marcos? Não foi com São Pedro, São João, com todos os discípulos e com todos os santos da nossa igreja? São Francisco, Santo Antônio, foi tudo assim. Por que conosco vai ser diferente? Porque a teologia da libertação está atacando pelo lado humanista. Então é aquela coisa, daqui a pouco o que nós vamos ter dentro da igreja? Até mesmo cachorro como filho. Será que nós vamos batizar cachorro então? Gato? É bem capaz, porque senão, se a gente falar, olha, isso é doutrina da igreja, o dogma da igreja, nós vamos ser taxados como quem? Exatamente isso que você pensou, meu irmão. Nós vamos ser taxados de tudo, menos de uma igreja acolhedora. Nós vamos ser opressores, nós vamos ser radicais, extremistas. Vão falar de tudo da gente. Vão impor leis, como agora tem lei muito mais para cachorro vira-lata, que você não pode dar uma bica num cachorro na rua, do que para uma criança. Porque tem gente aí matando mãe, tem gente matando criança no ventre, tem gente matando, estão se matando uns aos outros, e não tem tanta lei quanto defendendo uma porcaria de um vira-lata que não serve para nada. Então, mas ele é meu filho, eu prefiro ter um cachorro do que ter um ser humano dentro de casa, porque eu vou ter que alimentar, vou ser obrigada a alimentar, a pessoa vai ser obrigada a dar educação, a gastar horrores de dinheiro, que hoje em dia colocar um filho na escola é caríssimo. Então tudo isso, o cachorro não. Apesar de gastar milhões com um cachorro, tem gente que gasta milhões num vira-lata, numa porcaria de um vira-lata, que de tanto que trocou a genética dessa porcaria, ele já vem doente, ele nasce doente. Então as pessoas que estão nesse ramo estão nadando em cima da grana, justamente em cima desses tontos que acham que cachorro é filho. E se usa disso, porque não suporta o ser humano. Eu sou mimimi, eu sou jujuba. Eu não... Você entendeu como é que é? Então veja bem, a coisa está descambada por esse lado. Estão atacando e colocando essa teologia da libertação dentro da nossa igreja de uma maneira em que daqui a pouco nós vamos ter que nos calar e consentirmos. Aqueles que não consentirem o que está acontecendo vai acabar sendo expulso da igreja. Então nós chegamos nesse ponto. As coisas estão acontecendo com aquele sínodo na Alemanha, que já estão consagrando mulheres para o altar.
já estão abençoando aberrações do mundo. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo. Quando o nosso sacerdote chega na homilia e começa a colocar o pobre em primeiro lugar, no lugar do altar, no lugar do corpo eucarístico de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ter certeza que é teologia da libertação. E vai ser pior, hein? Nós vamos ter aí a campanha da fraternidade do ano que vem, que está pior ainda. Está cada vez pior. E a tendência vai ser essa. Qual que é o nosso caminho? O nosso caminhar para que nós possamos nos manter em pé é usar os nossos joelhos. Dobrar os joelhos com muita oração, súplica, clamores a Deus. Pedir para que Ele envie o seu Espírito para nos fortalecer no nosso caminhar. Para que todas essas coisas do mundo, se nós tivermos que ser sacrificados, então que nós sejamos sacrificados, mas por honra e glória a Deus. Porque o martírio ainda não acabou. Eu tenho certeza que muitos padres por aí não querem ser martirizados. Estão fugindo da obrigação em Deus para glorificar a Deus através dos seus corpos. Então eles não querem passar isso para as pessoas, porque eles querem, acima de tudo, além de ser conivente com a teologia da libertação, com a nova era e tudo mais, eles querem manter uma igreja cheia de fiéis vazios. Porque uma igreja cheia de gente que fica olhando para o céu para ver se vê Jesus, de gente alegrinha demais, né? De reconfortada cada um em seu pecado, é uma igreja que vai trazer muito dízimo, muita renda financeira. E aquela virtude de fé que nós já tivemos em nossa igreja, até São Pio IX, até a mesma fé que nós tivemos durante séculos passados, não vai existir. Eles estão querendo colocar como opressão. Gente, você imagina depois você ter que ler um evangelho com todo o cuidado do mundo, porque inventaram tantas leis que a própria palavra de Deus não poderá mais ser proclamada, quanto mais falada, né? Porque quando é falada é assim, no meio das pessoas é falada. Quando for proclamada é dentro da comunhão em Deus com a igreja, na igreja. Então serão palavras opressoras, palavras radicais, palavras que ofendem, palavras que machucam o coração dos jujubas e tudo mais. Você imagina no que vai dar isso, gente? Temos que nos prevenir. Dá uma olhada lá na minha página, lá no YouTube também, que tudo que está acontecendo está aparecendo. Isso tudo, sabe o que é? Já foi profetizado. Acima de tudo já foi profetizado. Procurem Santo Ângelo, as aparições a Santo Ângelo, aparições a La Salette, a Melanie Martinez. Procurem saber disso daí e procurem as aparições em Fátima. Mas eu tenho lá, ainda não coloquei, mas eu tenho um encaminhamento, né, que eu posso fornecer para todos que querem ver realmente a essência, a verdade que está dentro das revelações que foram dadas a essas videntes, a esse vidente, e que a igreja já transformou isso, já modificou isso para enganar a todos nós. São acusações seríssimas, gente, mas tem como provar, tem como mostrar. Não há outra maneira de nós acordarmos se não procurarmos conhecer a doutrina da igreja, mas a verdadeira doutrina, e perceber que tem muita gente lá com o nome de sacerdote que está sendo pedra de tropeço para nós. E nós vamos ter que mostrar isso.
nós vamos ter que nos expor, nós vamos ter que combater. Por isso que a partir de agora nós precisamos estar firmes, fortes e perseverantes na fé, na graça de Deus, para que realmente nós possamos enfrentar a tudo isso. E numa das revelações em La Salette, a Melanie Martinez, ela explica exatamente isso. Não da queda da igreja, mas da contaminação da cátedra de Pedro, da contaminação de Roma, do desvio das coisas de Deus. Eu posso até colocar para vocês aqui. Desculpa, mas eu tive que buscar as coisas lá para que vocês vejam, né? São Pio IX, eu falei sobre ele. Olha só uma das revelações em La Salette, o que ela colocou para nós. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão há mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Que o vigário de meu filho, soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano de 1859, mas seja firme e generoso, combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com eles. Essa é a aparição de Nossa Senhora lá em La Salette, né? A Melanie. Mas olha o que colocou aqui, ó. Os sacerdotes ministros de meu filho, pela sua má vida. Então não sou eu que estou falando. Essa é a aparição a Melanie Martinez no ano de 1851. Os sacerdotes ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor ao dinheiro, olha, foi tudo que eu falei, ó, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Palavra fortíssima, não? Então isso que eu disse sobre os sacerdotes é pouco comparado ao que Nossa Senhora falou sobre eles. E ainda disse assim, ó: não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai Eterno em favor do mundo. Quem é a vítima imaculada? É o corpo eucarístico de Cristo nosso Senhor. É o corpo transubstanciado a todos nós. Não há mais ninguém digno de oferecer a Eucaristia a nós. Isso em 1851. E ainda ela coloca assim, olha que seriedade que é isso, né? É muito sério, gente. Muitos conventos não são mais casas de Deus. Agora, olha a palavra. Mas são pastagens de Asmodeus e de seus demônios. E Deus vai golpear o mundo de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra. Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. E para complementar, para a gente encerrar aqui, praticamente, os chefes, os condutores do povo de Deus negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá a velha serpente introduzir divisões entre os que reinam em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrerão tormentos físicos e morais. Gente, não é brincadeira essa revelação a Melanie em La Salette. São coisas que nós vamos ter que prestar muita atenção a partir de agora, a partir de já, do que nós estamos fazendo pela Santa Igreja, por tudo. Precisamos voltar a nos penitenciarmos,
precisamos voltar cada vez mais às orações, buscarmos arrastar os nossos familiares para que se convertam para a salvação, para que depois possa acontecer o que Nossa Senhora está dizendo aqui, que todos os perseguidores da verdadeira igreja de Jesus Cristo perecerão e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação com Deus. Mas para isso, os justos sofrerão muito, porque vão querer pregar o evangelho e não vão conseguir. Vão querer levar a palavra de Deus e não vão conseguir. Vão ser taxados, perseguidos, escorraçados e até mesmo martirizados. Então, cristãos de todo mundo que ainda praticam a verdadeira fé, defendam a Santa Igreja com oração, com jejum, com penitência, levando a verdade do Evangelho. Se tiver que acolher um irmão, mas se tiver que fazer, praticar a correção fraterna, que seja feita sim. Não vacile, não demore, para que a gente também não caia em pecado, sendo conivente com aquilo que Deus não quer, que é acolher o pecador junto com o seu pecado. Então não importa o movimento em que você esteja no nosso país, no mundo, não importa o movimento. Se quiser ser de Cristo, abandona-te a ti mesmo, tome a tua cruz. Tomar a tua cruz, eu vou esmiuçar um pouquinho sobre isso. Tomar a nossa cruz é reconhecer os nossos erros diante da palavra de Deus, diante do que está escrito lá, diante dos mandamentos de Deus, e saber que nós somos pecadores e aonde nós estamos errando. Então tomar a nossa cruz é querer corrigir esses erros, corrigir isso que nós estamos cometendo para sermos cada vez mais puros e santos. Então tome a tua cruz e siga-me. E aí, quando o fardo estiver pesado, Cristo mesmo fala pra gente: vinde a mim, vós que estáis cansados, vossos fardos pesados. Não é isso? E eu vos aliviarei. Mas Ele não vai tirar o fardo de vocês. Ele não vai tirar o fardo de nós. Ele vai mostrar que há algo muito melhor para que a gente possa suportar esse fardo, ter o prazer de carregar esse fardo, para que a gente busque, acima de tudo, nos fortalecermos espiritualmente, sermos curados em espírito e em verdade. Então Ele não vai tirar esse fardo de nós, mas a alegria de permanecer nele vai ser tanta que vai ser melhor coisa do mundo carregar esse fardo. Dá para entender isso? É super simples, gente. Paulo nos mostra isso grandiosamente. Leia as cartas de Paulo, leia a vida dos apóstolos, que vai ver que aos poucos eles foram entendendo isso. O fardo, Deus não tira o fardo de nós. Não é como esse mundo prega por aí. Ai, Deus é amor, então Deus vai me aceitar como eu sou. Não, não vai. É o fardo que você tem que carregar. E Ele não vai ser conivente, Ele vai ser justo. E ainda vai provar para ver se você realmente quer mudança. Se você é fiel, se você busca ser fiel. Lembra daquela mulher hemorrágica lá? Que além de tudo, passar o que ela passou, ainda Ele perguntou. Chamou ela, né? De cachorra. Não convém que eu derrube as migalhas, os cachorros, aqueles que não foram escolhidos, ou seja, para ver se vê realmente aquilo que você quer. Agora, se você fala alguma coisa da palavra de Deus hoje, dependendo do cristão, ele é tão jujuba que ele vai se ofender, ele vai ligar até pro bispo, pro papa, para dizer que você ofendeu a ele, vai ficar chateado, vai virar a cara para você. Dá para entender isso? Pois é. E é esse Cristo que eles não querem mais na igreja. Eles querem aquele pobre esfomeado em que todo mundo olha e fala: ah, coitado. É assim. E aí eles pregam você acolher aquela pessoa, eles pregam você cuidar da natureza, como se você estivesse realizando algo enorme para Deus, como se fosse um símbolo de santidade.
e na verdade é o capeta adoçando a pílula que vai levar você para o inferno. Essa é a tradução mais clara daquilo que está aqui na Revelação em La Salette. É que o tempo nosso é curto, mas a semana que vem tem mais, se Deus quiser, se Ele permitir. Eu vou trazer a aparição a Santo Ângelo, que também ele diz a mesma coisa sobre o papado depois do Concílio Vaticano II. E Nossa Senhora de Fátima também mostra muitas coisas que vão acontecer e que a própria igreja está escondendo. Porque senão, dentro das leis, você está sendo opressor, você ofende. Então nós estamos criando católicos jujubas. Nós estamos criando católicos, na verdade nem são católicos, são pagãos batizados, amamentados com as tetas do inferno. Não tem outra palavra para dizer, gente. Estão alimentando com coisas erradas, colocando você numa rede, dando-lhe o melhor. Por quê? Porque o inferno está em campanha contra a igreja. Mas a hora que você tomar o seu voto e der para ele, aí você vai ver realmente o que é o inferno, né? Não vai ser coisa boa, gente. Mas ai de você se você quiser se levantar e falar: olha, eu não quero isso não, tô com medo. Eu quero me voltar para Deus. Eu quero estar em Deus. Lê lá o rico e o Lázaro. Aí você vai ter uma ideia de que você já não vai poder votar mais. Você já deu o seu voto para o diabo. E ele vai te abraçar com todo carinho. Por que os sacerdotes hoje já não falam assim? Por que o sacerdote hoje não entra na igreja e fala: olha, gente, além dos 10 mandamentos, tem vários preceitos dentro dos mandamentos, e se nós não fizermos, se nós não realizarmos, nós vamos para o inferno. Porque acontece que eu já vi padres perguntar para a assembleia: quem acredita no diabo, no inferno, levanta a mão. Só meia dúzia. O mundo já está joeirando, né? A cada um de nós vamos levar 40 anos, gente. 40 anos como os israelitas para poder sermos purificados. E só vai sobreviver os mais fortes. Amém, povo de Deus? Rádio Onda FM 87,5 Caíra, São Paulo. Palavras duríssimas. Mas quem poderá se salvar? Não foi isso que os apóstolos perguntaram para Cristo? E o que ele disse? Nós não temos força, mas com muita oração, jejum e pela misericórdia de Deus, nós temos que nos salvar. E vamos conseguir. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Deus está de mãos abertas, assim como esteve em todo tempo, desde Noé até os dias de hoje. Só que ele é justo. Ele não gosta de gente fraca. Ele não gosta de gente que se entrega. Apesar de cair, ele gosta de gente que se levanta, que bate a poeira da roupa, que bate a poeira dos pés e continua, mas ciente de que é pobre, de que é pecador, de que é um nada, dependente somente de Deus. É isso. É assim que a gente ganha as batalhas, assim que a gente ganha a vitória. Hoje a gente liga a televisão, mesmo na Canção Nova, uns padres jujubinhas falando coisas bonitas e cantando umas musiquinhas, deixando todo mundo feliz. Mas na hora de falar como tem que falar, padre aquele José Augusto, o padre William Shankar, o padre Roger Luiz, são poucos os padres que realmente falam a realidade para que a gente possa ouvir. E eu espero em Deus que a igreja se volte em favor deles e permaneça neles, porque é um caminho de salvação, é um caminho de ajuda, é uma ilha que a gente pode, né, por pouco tempo se manter e recarregar a energia. É buscar esses padres. Padre Mário Augusto Sartori, lá do Paraná. Tem tantos padres. Padre Paulo Ricardo. Tem tantos padres que nós podemos buscar e ir nos acertando, nos educando, nos direcionando. Por enquanto ainda existe isso. Eu espero em Deus que dê tempo de nós sermos salvos. Amém, povo de Deus?
Que Deus nesse momento possa iluminar as nossas vidas. Pela graça do Espírito Santo derramado sobre nós, como em Pentecostes, nos dê força, nos liberte, nos cure, nos transforme, nos faça combatentes, junto com São Miguel, São Rafael e São Gabriel, sermos protegidos e pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, vossa Santíssima Mãe, a quem Cristo vos concedeu o poder de esmagar a cabeça de Satanás e todo o seu reino, que ela possa também estar intercedendo por todos nós, nos colocando em primeiro lugar dentro das suas intercessões, para que possamos ser encaminhados, iluminados, para que possamos ser luz também para os nossos, para que possamos nos salvar. Precisamos da força dos céus, precisamos da força dos intercessores sobre nossas vidas, mas nós temos que fazer a nossa parte, clamar a Deus, louvar a Deus, penitenciar, jejuar, praticar os mandamentos da Santa Igreja, os sacramentos. Bendito seja meu Deus, Pai Todo-Poderoso, que por amor a todos nós enviaste vosso Filho, e Ele nos concedeu o seu corpo e sangue eucarístico, para que essa aliança nunca mais seja quebrada, para que a gente possa olhar e com fé, acreditando na esperança, sermos salvos. Dai-nos coragem em Cristo nosso Senhor, de podermos nos despojar das coisas do mundo e vivenciarmos cada vez mais o Evangelho. Bendito seja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, inimigo vencido, derrotado, confundido e amarrado aos pés da Santíssima Cruz. Pelo poder do teu nome, Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue redentor, pelo poder do teu corpo eucarístico transubstanciado a todos nós, pelo poder de intercessão de Nossa Senhora, vossa Santíssima Mãe Maria, junto com São José, com todas as milícias celestes, anjos, santos e arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, e com os nossos anjos da guarda. Meus amigos, fiquem com Deus. E aproveitando nesse momento, é lógico que eu não vou dar nome, mas aproveitando nesse momento, esse momento político, né, que estamos vivenciando muito forte. Há um tempo atrás nós tivemos esse mesmo momento, mas não foi tão forte como agora, porque tem muita gente ainda na dúvida se é cristã, porque está querendo votar em partidos que não tem nada a ver com o sacrifício de Cristo por todos nós, com o sacrifício e o caminhar da igreja por todos nós. Então toma cuidado, pagão batizado, em quem você vai votar, porque depois a conta vai chegar. A conta vai chegar, tá? Presta atenção. Amém? Amém. Fica com Deus, fiquem em Deus. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Que Deus permita que nós possamos estar aqui unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.